Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos sempre juntos aqui, estudando, meditando e buscando trabalhar a nossa espiritualidade. Então convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez de estarmos reunidos com a nossa família espiritual. Que o Teu amor se estenda sobre cada lar, levando paz, saúde e esperança. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre maternidade, sobre mãe, né? Já que nós estamos no mês de maio, é mês de Maria, mês de mãe, e nós vamos falar dessa função tão importante que é a maternidade. Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar é por que certas mulheres não conseguem ser mães. Porque, na verdade, se a gente fosse imaginar um Deus justo, por que umas mulheres têm condição de ser mãe e outras não? Partindo da justiça divina, tá certo? Por que essa desigualdade? Por que tantas mulheres abortam seus filhos, inclusive, porque não querem ser mães, e outras desesperadamente tentam todos os meios para engravidar e não conseguem? Por que isso? Uma das explicações é que normalmente a mãe que no passado rejeitou a maternidade, seja através do aborto, seja através dos métodos que forem, na próxima encarnação, dentro da lei de uso e desuso, como ela não usou o seu útero como deveria para a função da maternidade, né, todo o seu campo genético, então ela vai nascer com problema nessa área. E aí ela vai ter muito mais dificuldade de conseguir a maternidade. Sem contar que nós vemos hoje que a grande prioridade das mulheres não é ser mãe, mas a grande prioridade das mulheres é a profissão. Então, normalmente, a profissão está em primeiro lugar, depois vem, né, ela quer estabilizar economicamente e depois ela pensa em filho. Então, o que acontece? Durante longos anos da sua vida, ela usa anticoncepcional, ela usa outros métodos, né, preventivos, e quando ela quer, a natureza às vezes não responde, porque a maternidade é algo divino. E a mulher, ela deve se preparar o mais cedo possível, porque quanto mais cedo for a gravidez, menos risco ela tem de ter filhos com problemas. Cedo não como era antigamente. Antigamente as mulheres tinham filhos com 13, 14 anos, né? Era comum isso. E nós acreditamos que com essa idade realmente a pessoa não tem uma maturidade psicológica e nem financeira e nem uma estabilidade, né, familiar para lhe dar uma sustentação muitas vezes, né? Então é importante que ela pense, mas acima dos 20 anos eu acho que a mulher já teria que abrir, né, para a maternidade. Então, conversando com algumas mulheres, dizer, doutor Márcio, o grande problema nosso é o parceiro. A gente não encontra um parceiro que nos dê segurança para que a gente seja mãe. Então a preocupação nossa tem que ser com a nossa formação, porque a gente vê muitas separações e depois fica a mãe sozinha tendo que educar esse filho, arcar com todas as despesas. Então ela pensa várias vezes antes de partir para a maternidade. Enfim, existem diversos fatores que contribuem para que a mulher deixe a maternidade sempre para segundo plano. E aí, quando ela quer, a natureza não responde. É como se você, tipo assim, inibisse, né, a ovulação com anticoncepcional e vários outros métodos, DIU e etc. E aí, quando você tira esses anticoncepcionais, o organismo continua respondendo da forma que estava antes. Ou seja, você não consegue ovular, não consegue ser mãe. Então, a gente vai perceber que se você tem algum desejo intenso de ser mãe, então busque, né, a maternidade o mais cedo possível. Eu recomendo que a idade ideal é dos 20 aos 32 anos. Após esse período, você já vai ter problemas, com certeza, né, no sentido de risco
de um bebê com alguma má formação ou com algum problema. É risco, não significa que você tem, né? Nós temos aí pacientes de 34, 36 anos tendo filhos de forma espetacular, saudáveis, né? Existem as regras e as exceções. Mas é importante a gente entender isso, esse mecanismo do porquê da não maternidade. Acreditando como acreditamos em reencarnação, as mulheres que no passado abandonaram seus filhos em orfanatos, abandonaram com o esposo, né, fugiram e deixaram de cumprir com a maternidade, numa próxima encarnação ela vai nascer tendo enorme dificuldade, porque ela teve a chance de ser mãe e ela não cumpriu o seu papel. Então ela vai ter dificuldade para realmente ser mãe, porque na lei de causa e efeito ela não plantou e não tem como colher, tá certo? Então ela plantou um desinteresse pela maternidade e ela vai colher, né, a não maternidade conforme ela plantou. Então é simples, isso está relacionado muito com o nosso passado. A gente vê muitas mães abandonando seus filhos e entregando para a sogra, para a avó, seja paterna ou materna. Então a gente vê a avó assumindo a responsabilidade da mãe. E a mãe muitas vezes cai no mundo, como diz o outro, vai passear, vai vardear, como diz o outro, e deixa a vovozinha tomando conta. Essa mulher, com certeza, na próxima encarnação, vai ter muita dificuldade de ser mãe, porque ela não assumiu o papel dela de mãe de forma responsável. E por causa dessa irresponsabilidade, ela vai colher o fruto amargo numa próxima existência, querendo, desejando ser mãe, mas a natureza não responde, porque ela, dentro da lei de causa e efeito, não cumpriu com o papel que deveria, né? Então eu só estou esclarecendo por que umas mulheres conseguem a maternidade com facilidade e outras não. Está relacionado exatamente com isso, né? Você diz, mas então, Márcio, isso seria um castigo de Deus? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma lei de causa e efeito. Você plantou e você vai colher. São colheitas de frutos anteriores, tá certo? Então isso é muito importante. Nós atendemos certa feita uma senhora que ela tinha feito de tudo para engravidar e não conseguia. Ela teve uns 4 abortos espontâneos, né? O bebê não parava e ela, muito angustiada, querendo demais ter esse filho, ela procurou uma informação em relação à espiritualidade e os espíritos informaram ela que no passado ela foi uma bailarina muito famosa e ela cometeu diversos abortos porque ela não queria que a maternidade atrapalhasse a sua carreira profissional na dança. E em função disso, nessa encarnação, ela trazia essa dificuldade, né? E a consequência dos abortos que ela cometeu em vida anterior lesou o seu órgão de procriação. E ela não tinha condição. E acabou não conseguindo realmente ser mãe biológica, né? E adotou uma menina belíssima, mas com 6 anos ela foi a óbito. Olha que coisa, né? Quer dizer, nem adotiva ela conseguiu ser mãe. Exatamente no processo de resgate pelo que ela fez em vidas anteriores, valorizando muito mais a sua profissão de bailarina do que a função maternidade. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho agora da função maternidade. Qual é a missão, qual é a obrigação de uma mãe? A obrigação de uma mãe é cuidar do seu filho de 0 a 18 anos, até ele atingir a maioridade. E nesse período ela tem que fazer todo o empenho possível para que ela consiga educar esse filho, porque o reflexo da sua educação vai ser um reflexo da colheita que ela vai ter nesse filho no futuro. Então, se você quer, e a melhor maneira de educar um filho é através do exemplo. Então, se você quer que seu filho não seja ladrão, não roube. Se você não quer que seu filho fale palavrão, não fale palavrão. Se você não quer que ele minta, não minta. E assim por diante. Então eu sempre falo que primeiro a gente nos autoeduca para depois educar os filhos. Então isso é importante. Porque não adianta você falar para o seu filho, não fume, se você é a primeira a fumar ou o primeiro a fumar.
Não beba se você todo final de semana compra cervejada e reúne a família toda e enche todo mundo a cara de cachaça, como diz o outro. Aí como que você não vai querer que seu filho beba, se todo mundo bebe? Ah, mas a gente bebe socialmente. E será que ele vai dar conta de beber só socialmente? Ou isso é um estímulo para ele acabar caminhando para o alcoolismo? Então nós temos que pensar, né? Os espíritos nos recomendam que nós não devemos ter esses barzinhos que a gente tem, sabe? Que a gente deixa dentro de casa, né? Aquelas estantes cheias de bebida, porque isso atrai a espiritualidade inferior e estimula o alcoolismo. Então o ideal é que a gente não tenha isso dentro de casa, né? Para servir para os amigos. Para os amigos a gente serve café, porque a gente não vai servir o que tem de pior, que é uma bebida para um amigo, porque você está querendo matar o seu amigo. Não é? O que a gente não quer para nós, a gente não tem que querer para os amigos. Mas eles gostam e tomam na casa de outros, não é? Então nós temos que pensar nisso, porque o álcool, a gente sabe dos prejuízos. Então, voltando para a função maternidade, nós temos a obrigação de educar os nossos filhos e fazer o máximo que a gente pode. Agora a Félia Cardoso fala uma coisa muito interessante, é uma psicóloga infantil. Ela fala que cada mãe tem que dar a educação que ela pode dar. Por exemplo, você não vai querer que uma mãe psicóloga, que estudou psicologia, fez mestrado, doutorado, seja igual às vezes uma mãezinha que não estudou, uma mãezinha que é doméstica, por exemplo, né? E a formação das duas são diferentes. E é óbvio que cada uma vai dar o que tem. Então a psicóloga com certeza tem condição de dar muito mais, enquanto que essa mãe tem condição de dar menos. Mas ambas conseguem educar de forma espetacular, apesar da outra não ter formação. Mas cada um dentro do seu limite, né? Por exemplo, eu vi uma mãe que dizia: Tomásio, eu falei para meu filho não xingar palavrão, que se ele xingasse eu ia colocar um ovo quente na boca dele. E ele teimou e ficou falando e eu coloquei o ovo quente. Entendeu? Você acha que uma psicóloga ia fazer isso com o seu filho, colocar um ovo quente dentro da boca dela? De jeito nenhum, isso é um absurdo, isso é uma violência. Mas a mãe fez. E eu te pergunto, é um recurso que ela tinha, porque ela aprendeu, sabe com quem? Com a avó dela, que passou para a mãe, porque a mãe colocou ovo quente na boca dela. E a minha pergunta é o seguinte: o menino parou de falar palavrão? Parou. Então o ovo funcionou. Só que a doméstica usa o ovo, a psicóloga, a psicoterapia, conversando, explicando e etc. Então cada mãe vai oferecer aquilo que ela tem para oferecer. O importante é que ela eduque esse filho. É o papel dela de trabalhar a educação. Agora, depois dos 18 anos, aí é que entra a questão importante na maternidade, gente. Nós não temos mais obrigação para com os nossos filhos após essa data. Eles são adultos, maior de idade, e eles são responsáveis pelos seus atos. E se nós ainda continuarmos tratando esse ser adulto como bebês, dando tudo e fazendo tudo por eles, eles não vão crescer. Eles não vão virar gente, como diz o outro. Vão virar filhinho de papai, filhinho de mamãe, mal acostumados, mal educados, e que vai sugar essa mãe até a última gota. Então, é nosso dever e nossa responsabilidade, tá certo? Exigir que a partir dos 18 anos nosso filho assuma a função, né? E siga o seu destino. Nos Estados Unidos, 18 anos completou, rua, não fica ninguém. Na Irlanda, rua. Na Holanda, rua. 18 anos. Você sabe que tem uma cultura na Holanda que o filho que fica acima de 18 anos em casa, ele é considerado um filho bastardo. Na sociedade ele não é aceito como um jovem normal e saudável, entendeu? Ele passa a ser rejeitado pela sociedade. Isso é um fato muito interessante. Ele tem que sair de casa, tá certo? Por quê? Porque faz parte do crescimento. É um processo educacional fundamental, né? E a gente vai analisar, fala, mas eles não são frios, são não sei o quê. Olha, é interessante isso. Você fala: Márcio, mas como que você, doutor Márcio, o senhor fala isso para mim se você tem 3 filhos adultos dentro de casa? Bom, aí é o seguinte, eles não saíram, mas todos trabalham e todos têm a sua renda. Eu não vou colocar 3 parasitas morando comigo. Então, cada um tem a sua renda e nós dividimos e rateamos as despesas. Porque se você vai sustentar e manter tudo isso, realmente aí você está deixando de cumprir o seu papel. Então,
Agora, se você tem muito dinheiro e quer bancar isso, tudo bem, mas os seus filhos têm que ser autossustentáveis, têm que trabalhar. E o ideal é que cada um tenha a sua casa. Eu, inclusive, já disse, eu quero que saiam todos. Aqui vocês estão enquanto não se estabilizou economicamente, mas a hora que vocês melhorarem, vão sair todo mundo, que eu não quero ninguém aqui perto para encher a paciência. Entendeu? Porque cada um tem que sair, crescer, assumir o seu papel de adulto, né? Então eu sinto que nós, pais, às vezes, por amor, a gente acaba criando seres que são parasitas na sociedade, entendeu? Então nós temos que rever isso com muito carinho, com muito respeito, mas a gente tem que repensar, porque senão eles não crescem emocionalmente, financeiramente, em todos os aspectos como ser humano, né? A gente vê as avós assumindo o papel de mãe, tá certo? Eu gosto do meu netinho, não sei o que, e eles aproveitam. E aí ficam passeando, viajando, aproveitando a vida, enquanto que a vovó está tomando conta dos filhos, ou seja, com o papel que não é dela. Bert Hellinger fala que nós não podemos assumir um papel que não nos pertence, porque com certeza você está prejudicando esse ser no que se refere à função dele. E mais tarde ele vai dizer, eu não cuidei bem dos meus filhos porque a minha mãe que quis tomar conta, ela gostava dos netos, né? Então tem essa desculpa. Então, gente, eu concordo com o Bert Hellinger. Cada um tem que cuidar da sua função. Tem até uma frase que a gente cuiabano fala, né? Quem pariu a Deus que cuida. E não jogar para outros criarem, porque é muito fácil, né? A pessoa começa a ter um monte de filho e jogar para a mamãezinha tomar conta. E a mamãe, boazinha que é danada, sacrificou a vida inteira para criar os filhos, agora tem que criar neto. E eu conheço bisavó cuidando de bisneto, porque ninguém cuida. E ela, como aquela matrona que toma conta de tudo, ainda bate no peito e diz, se não fosse eu, estava todo morto, porque aqui eu cuido de todo mundo e eu tenho que sustentar todos. Gente, isso é triste. Isso é muito triste, porque essa pessoa, ela tinha que direcionar toda essa sua energia para o coletivo, para o próximo como geral, não só para a sua família, porque tem que ser só para a minha família, só para meus netos, bisnetos, meus filhos, e os outros como fica? Então, quando você cumpre o seu papel de pai, de mãe, depois disso, o seu papel pode até ser de pai e mãe, mas da humanidade como um todo. Aí a gente volta para o amor coletivo. Agora, se a gente tira a função dos pais, assumindo uma responsabilidade que não é nossa, nós vamos estar cometendo erros, no sentido educacional. É óbvio que existem situações e situações. Eu conheço situação em que a avó tomou conta porque a filha desapareceu da noite para o dia, tem 20 anos e ninguém sabe para onde ela foi, não sabe se ela está morta, se ela foi para a Europa, se ela casou de novo, o que aconteceu, ela desapareceu. Aí a avó tem que tomar conta, gente, não é? É lógico, não é? Seu neto está abandonado, então é o nosso dever tomar conta dos nossos netos. Então existem várias situações em que às vezes a vovó é a única solução para não perder, né, esses filhos ou deixar eles sendo criados por instituições. Então a maternidade, ela é fundamental e o papel de pai e mãe é de capital importância. Então a gente vê aí, né, muitas mães falando de produção independente. Eu quero ter filho, mas eu não quero mexer com o pai. Eu sei que os relacionamentos estão difíceis e a situação está muito difícil, mas o ideal é que a família, né, seja constituída de pai e mãe. No caso do casal homoafetivo, não há problema, mas existem dois, né, que estão ali ajudando, né, um fazendo o papel de pai, o outro o papel de mãe, mas ajudando mutuamente e constituindo essa família, que é importantíssima, né? Então mudou o conceito de família nos últimos tempos, né? E o que a gente vê, por exemplo? Muitas mulheres priorizando, né, o cachorrinho, o gatinho, gastando fortunas com cachorro e não tendo filho, né? Esses tempos eu atendi uma paciente de 36 anos e a gente pergunta, né, você já teve filho e tal? Ela disse, não tive, nunca quis ter filho, acho que filho dá muito problema, sabe, eu prefiro ter um gato. O meu gato é tudo. Eu já levei ele até para os Estados Unidos. Eu carrego meu gato, onde ele vai, pago os melhores, tudo para o meu gato, entendeu?
eu acho que é uma opção que o indivíduo tem e a liberdade que a pessoa tem. A família dela é o gato. Eu só não sei o futuro como que vai ser, porque, né, se o gato vai dar netinho para ela, gatinho, como que vai ser. Então eu acho que eu priorizaria o ser humano, a espécie humana. Eu acho que o ser humano é a coisa mais linda do mundo. Não que a gente não deva amar os animais, né? Mas assim, eu fico triste, porque eu queria que no lugar desse gatinho tivesse uma criança. A gente vê tanta criança abandonada, tanta criança na rua, tanta criança, né, órfão de pais vivos. Presta atenção. Os pais estão vivos, mas é como se estivessem mortos. Eles estão ausentes o tempo todo. Com desculpa de estar trabalhando fora, deixam os filhos jogados nas ruas, nos vizinhos. Essas crianças sofrem violência, sofrem todo tipo de transtorno social e traumas que elas adquirem que vão levar para o resto da vida, pela ausência paterna e materna. Então nós temos que tomar muito cuidado. Outra coisa, a mãe diz, eu estou o tempo todo dentro de casa cuidando dos meus filhos, mas ela não senta um minuto para conversar, ela está sempre na televisão, na internet, lavando roupa, cozinhando, passando, mas a hora que os filhos chegam, sai daqui, guri, não me enche o saco que agora eu estou assistindo minha novela, sai daqui, guri, que agora eu estou fazendo tal coisa. Quer dizer, você está de corpo presente, mas você não está exercendo o seu papel de mãe. Tá certo? De colocar no colo, dar beijo, de conversar, dialogar, sair para passear. Então nós temos que questionar isso. Quer dizer, será que você está cumprindo realmente o seu papel, o fato de você estar o tempo todo dentro de casa? Às vezes não. Esses dias eu vi uma matéria na televisão que a mãe de 14 anos pegou o filhinho e colocou um esparadrapo na boca enquanto ela navegava na internet, para o guri não atrapalhar ela, e jogou o bebê lá com um esparadrapo na boca. Então, gente, é triste uma situação dessa, né? A mãe está dentro de casa com o seu próprio filho com o esparadrapo jogado na boca para ele não atrapalhar a situação. Então, não está cumprindo o papel de mãe. Mãe é símbolo de amor, de dedicação, de respeito, né? E que a gente tem o maior carinho pelas mães, e eu acho que nós precisamos estar resgatando na mulher esse papel que é tão importante quanto a sua profissão, quanto, né, a sua condição como ser humano. Então, gente, nós vamos agora às perguntas sobre o nosso tema, né? Tem perguntas interessantes, então vamos lá às nossas perguntas. Eu gostaria de saber, uma avó, ela pode criar um neto e assumir o papel de mãe? Marciana, a sua pergunta é muito interessante. Nós já abordamos esse assunto, né? E já falamos, né, que a mãe, ela tem o papel dela, o papel de avó é diferente do papel de mãe. Nós não podemos assumir o papel do outro. Nós precisamos respeitar e dar o direito ao outro de fazer, de cumprir com a sua obrigação. E se ela cometer erros? Faz parte do processo evolutivo dela e do filho. Nós não devemos interferir na educação dos nossos netos, né? Isso é importante a gente ter consciência para que a gente possa não inverter os papéis. Márcio, meu nome é Kelly Tax e eu gostaria de fazer uma pergunta. Toda mãe, no processo de educação do seu filho, no primeiro momento ela escolhe o que é melhor para essa criança, o que é melhor para a educação dele. Mas no processo natural de crescimento e amadurecimento dessa criança, ela começa a fazer as suas próprias escolhas. Como ensinar uma mãe a aceitar esse processo de amadurecimento do seu filho, que vai chegar um certo momento que ele vai fazer as suas escolhas? Kelly, a sua colocação é muito importante, né? A mãe tem que aprender a respeitar as escolhas do seu filho desde pequenininho. Porém, existem situações em que a mãe não deve permitir que ela escolha, porque ela não tem idade para escolher. Como, por exemplo, eu vi uma criança de 10 anos que escolheu trocar de sexo, né? E que a mãe conseguiu uma concessão do juiz para que ela mudasse. E quando ela chegou aos 20 anos, ela disse que foi um absurdo que fizeram com ela, porque ela não queria isso, que ela repensou e viu diferente. Quer dizer, então são escolhas que a mãe tem que esperar o momento certo. Meu filho, você quer fazer essa escolha? Você vai fazer 18 anos. Né? Meus filhos com 10 anos, por exemplo, queriam fazer tatuagem. Você vai fazer tatuagem.
A hora que você fizer 18 anos, papai deixa você tatuar da orelha até a ponta do dedão do pé. Aí você vai tatuar. Mas agora você não pode tatuar, porque tatuagem dá câncer de pele e você pode enjoar da tatuagem. Então deixa que você estiver maduro, papai libera a tatuagem para você, tá bom? Aí você pode tatuar do jeito que você quiser. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão das escolhas, Kelly, porque ao mesmo tempo que nós temos que respeitar, por exemplo, eu já vi mãe, né, na loja para comprar uma roupa para uma menininha de 3 anos e ela obrigando, não, você vai comprar esse aqui, a menina, não, eu quero este aqui, a mãe, não, você precisa. Gente, qual que é o problema da sua filha escolher a sua própria roupinha? Ah, mas ela não sabe o que é melhor. Ué, ela não vai usar, ela quer aquela, deixa ela escolher. Então, o que dá para ela escolher, o que dá para ela desenvolver a sua liberdade é fundamental, gente. Agora, tem coisas que não dá. Ah, eu quero cortar a laranja, me dá a faca. Não, você é pequenininha, você não vai poder pegar a faca. Então, essa escolha você não tem. Eu vou descascar a laranja para você. A hora que você for maior, eu te dou a faca. Aí, 7, 8 anos, dá a faca. Ah, ela pode cortar o dedo? Pode, mas ela está na hora. Ela já tem que ter coordenação motora para descascar essa laranja. Ué, aí está na hora da faca. Deu para entender? Então, cuidado, porque eu vejo mãe dando excesso de liberdade para a criança de 2 anos que já faz o que quer. E aí, meu amigo, você está confundindo alho com bugalho. Liberdade, sim, no momento certo, na idade certa. Então, nós temos que tomar cuidado com esse excesso de liberdade precoce. Ah, eu quero dormir na casa do coleguinha. O que pode acontecer na casa do coleguinha? Uma série de coisas. Desde situações relacionadas à sexualidade precoce até acidentes graves. Uma mãe deixou o bebê, a menininha de 3 anos, ir dormir na casa da coleguinha. Aí a mãe da coleguinha deixou a coleguinha com as outras 2 crianças por conta da babá. E a babá descuidou um pouquinho e essa menina morreu afogada na piscina. Com 3 anos, ela morreu. Foi passar dia na casa da coleguinha e morreu. E aí, a gente vai dar escolha para uma menina de 3 anos escolher ir para a casa da coleguinha? Ou você tem certeza que a família vai cuidar dessa filha sua como você gostaria? Então, gente, cuidado. Nós temos que aqui ficar atento a isso, porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então tá, boa pergunta. Dr. Márcio, eu tenho uma dúvida. Um pai pode assumir sozinho a figura materna quando fica viúvo? Bom, a Sônia pergunta, né, Sônia, se um pai pode assumir o papel de mãe, né, no caso dele ficar viúvo. Olha, eu acho que sim, porque a gente vê muita mãe assumindo o papel de pai. E a gente não tem por que não o pai assumir o papel da mãe, visto que ela desencarnou e ela não existe, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai querer casar de novo para arrumar uma mãe, outra substituta? E se ele não quer? Então ele pode e deve. Eu conheço vários viúvos que foram pai e mãe, eu chamo de pai, né? Porque fez os 2 papéis de forma espetacular. Tá certo? Cuidou, levou e desempenhou o papel de forma extraordinária. Então, é possível sim o pai assumir essa função. E a mãe também, porque muitas vezes o pai abandona, você quer que ela faz o quê? Arruma outro pai, muitas vezes mais irresponsável do que o próprio pai, para criar confusão dentro de casa? Não, ela assume o papel, ela dá conta muito bem. Eu conheço várias pessoas que só tiveram mãe e são pessoas excelentes, educadíssimas, maravilhosas e bem espiritualmente, psicologicamente, em todos os aspectos. Gente, temos aqui a grata alegria de estar aqui com Elisandra, uma super mãe, né? E que está nos dando a honra de estar aqui hoje falando para nós sobre a maternidade. Seja bem-vinda, Elisandra, uma amiga, trabalhadora muito querida, né? E que, na minha visão, exerce o seu papel de mãe muito bem. Então, vamos aqui bater um papo, uma mãe, né? Então, seja bem-vinda, Elisandra, fique à vontade. Gratidão, Márcio. Sim, ser mãe
é uma maravilha, é uma dádiva de Deus, né? É a confiança divina em nós, porque nós estamos conduzindo filhos de Deus e nós teremos que um dia prestar contas a Deus de como nós conduzimos, direcionamos a educação desses nossos filhos. E filhos são bênçãos em nossas vidas, então vale a pena ser mãe sempre. Bacana, né? Quantos filhos você teve, Lisandra? Eu tive 6 filhos. O último eu perdi na gestação. E tenho 5, né? Hoje eu tenho 3 na UFMT, 2 no IFMT, são estudiosos. E cada filho foi um desafio, algo novo, algo diferente para mim e que eu aprendo muito com eles. Inclusive aprendi a ser mãe, né, com eles. Interessante, né? Os filhos nos educam, né, Elisa? Mas o interessante, gente, é que nessa atual conjuntura, né, ser mãe de 5 filhos é ter coragem, né? Ela é corajosa, né? Porque tem mãe aí que não está querendo ser mãe de um filho, imagina de 5, né? Quando você foi ter esses filhos, você se preocupou com a questão financeira? Como é que foi? Não, Márcio, eu já até te falei uma vez, eu sempre vivi um dia de cada vez. E o amor de mãe, o envolvimento na gestação, ele é tão intenso que passa uma confiança, né? A gente se sente mais próxima de Deus, inclusive. E eu não me preocupei não, é uma confiança. A humanidade vem se desenvolvendo ao longo de tanto tempo, né? E tudo melhora na sociedade, nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Então não tem porquê, quando a gente tem a fé sustentada em Jesus, em Deus, quando nós temos essa força da Mãe Santíssima, esse amor imenso que envolve aí o coração de todas as mães, nós temos confiança e como o Márcio já disse hoje, o exemplo é tudo. Então, uma coisa que me deixou tranquila sempre foi o meu exemplo. Eu sempre me esforcei para fazer o meu melhor, né? Nada que pudesse, por exemplo, envergonhar os meus pais, envergonhar os meus filhos. Então, eu me esforcei muito e o meu exemplo é bem tranquilo, então eu confio nisso. E a minha educação foi de amor, né? Então eu nunca fiquei preocupada em termos de como é que vai ser a vida deles, né? Quais são os desafios que eles vão enfrentar. Não, eles são filhos de Deus antes de serem meus filhos. E o pai é tudo, né? Interessante, Elisandra. A Elisandra falou uma coisa sobre a confiança em Deus, né, em relação aos filhos. Nós estamos aí, por exemplo, numa iminência de uma terceira guerra mundial e que pode ser atômica. E aí a gente vê muitos pais preocupadíssimos, né? Como que você vê, você que é mãe de 5 filhos, se vir uma guerra dessa aí, qual que você acha que deve ser a postura das mães nesse momento? O que elas devem fazer? Como nós devemos agir aí nesse momento? Sim. Bom, nós vivemos no planeta Terra. É um planeta de provas e expiações. Então Jesus, enquanto Ele deu todo o exemplo, todo o ensinamento, Ele já nos preparou que não seria fácil. E o que é fácil em cima dessa Terra? Então, os desafios da evolução do planeta, eles existem. E quando nós estudamos o Evangelho ele é tranquilo no sentido de nos convidar ao melhoramento pessoal e também é tranquilo no sentido de nos preparar por tudo aquilo que nós devemos vivenciar aqui na Terra. Então esse mundo ele está em transformação, sim, os desafios são imensos e justamente nesse momento de desafio, de guerra, enfim, inúmeras situações que já aconteceram aqui no planeta, é o momento de ter fé, é o momento de se ligar aos exemplos de Jesus, é o momento de olhar para si e refletir, porque nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. E tudo aquilo que nós plantamos tem a ver com uma necessidade nossa, da nossa evolução. Então que essa colheita seja farta em resultados positivos. Às vezes, gente, parece que a gente está perdendo, mas na verdade a gente está ganhando aos olhos da espiritualidade. Interessante, né, gente? Eu estava pensando, porque no curso que eu estou fazendo de neurociência, a gente aprende o seguinte, uma das aulas que eu tive chama resiliência, que os momentos de dor, os momentos de crise e de adversidade é que nos fazem crescer. Então, se surgir essa guerra, nós temos que olhá-la não com olhar de destruição, de castigo de Deus, mas como uma oportunidade de um crescimento e de uma maturação intensa, não é? Seja do jovem, seja do adulto, seja de todos nós. Eu falo que os nossos jovens psicologicamente são muito frágeis.
Eu brinco e falo que uma hora eu tinha vontade de pegar um monte de jovem, sair com eles, Elisandra, ir para o mato, passar uns 15 dias passando fome, comendo raiz, toco, dormindo no chão, você está entendendo? Tomando chuva na cabeça, sol, e de preferência que encontrasse uma onça pelo caminho, só para que eles pudessem amadurecer psicologicamente, porque eles são tudo bebê, não pode acontecer nada que já está, ai meu Deus, eu tenho que arrumar um psicólogo, aí já está deprimido, aí já quer tomar remédio, aí já quer se matar. Ah, meu amigo, eu acho que tudo é bom e é assim que nós temos que olhar o mundo e não ficar preocupado. Se vir uma guerra, a gente fala, legal, pode vir quente que eu estou fervendo, eu vou entrar nessa guerra, mas não para matar, mas para ajudar, porque com certeza o planeta vai precisar da nossa vibração, da nossa confiança. Elisandra colocou importante, os pais têm que confiar em Deus. Nós precisamos confiar, entregar, né, Elisandra? Se você acredita em Deus, você entrega e confia. Não fica angustiado, desesperado. Ah, meu filho vai morrer de fome, o que nós vamos fazer? Gente, nós temos que nos preocuparmos com o todo, não é só com os nossos filhos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Disse Jesus, né, Elisandra? Então é muito importante essa reflexão, né? Sim, e esse amor em relação à humanidade é o nosso desafio. E Jesus nos convida a isso o tempo todo. O tempo todo, né? Mostrando que a nossa família... Eu sinto assim, Elisandra, que a família em si, eles dizem que nós estamos vivendo o fim do mundo, porque o Apocalipse, porque a família está sendo destruída, está acabando. Mas nós não vemos como uma destruição, eu vejo como uma transformação necessária, não é? Porque o ser humano, ele sempre, do meu ponto de vista, agiu de forma egoísta. E uma das culpas que eu considero, além do egoísmo pessoal, é o familiar. Tipo, para o meu filho tudo, para a minha família tudo, para o resto que se dane. Eu não estou preocupado com o resto, né? Eu conheço gente de Cuiabá que ganha 1 milhão por dia. Preste bem atenção, 1 milhão por dia. E eu te pergunto, quem ele ajuda na sociedade? É a família dele. Absurdo. Porque aí é brincadeira um negócio desse, gente. Não, tudo bem, gera emprego, que eu acho que esse é um grande benfeitor da humanidade, mas nós precisamos direcionar esse dinheiro, porque nós vamos ter que prestar conta dele, é ou não é? Então nós temos que repensar essa questão. Então, ao mesmo tempo que eu vejo, entre aspas, a mudança da família como uma desestruturação, eu vejo como um benefício, porque o homem vai começar a rever, né, a sua verdadeira família, que é a humanidade como um todo, né? E aí perguntas para Emmanuel, qual deve ser a nossa visão da nossa casa? Nossa casa é o universo, né? Sim. Nossa casa não é a nossa casa. É uma partícula. É uma partícula, nós estamos num contexto. Então a gente precisa repensar isso, né? E principalmente eu vejo a mãe, no momento de crise, ela ter essa serenidade e confiar na misericórdia divina, né? Porque as mães são muito angustiadas, ficam muito desesperadas. Ah, meu filho é pequenininho, uma guerra, meu Deus, ele vai sofrer. Não, ele já reencarnou sabendo que ia ter guerra. Ele já veio preparado, mais do que certos adultos, né? E outra, a sociedade está avançando e é natural no avanço, na maturidade, que existam extremos. Então, ora, num momento da história nós vivemos um extremo, em outro momento nós vivemos outro extremo. E isso caminha para um ajuste. Então, os extremos, essa sensação de destruição da família também é necessária, né? Mas a família não vai ser destruída, ela está em transformação. E nós somos uma grande família, a humanidade toda. Somos todos criação de Deus. E Deus confia na sua obra, nas suas criaturas. E confia no potencial, naquela inteligência inata que está se desenvolvendo. Então, tudo prospera para o bem. Por isso que nós temos que ter a consciência tranquila, fazer aquilo que é possível, dar o nosso melhor e também confiar na história do planeta, da trajetória toda da humanidade. E como nós estamos falando de mãe, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Como mãe. Você alguma vez teve que bater em algum filho e depois você se arrependeu? Como que é essa coisa de educação relacionada com bater em criança, né? Como que fica essa sua visão? Dá pra contar, sabe, Márcio? Mas eu dei uns tapas, sim. Tive que dar uns tapas porque eu já tava sem paciência. Mas eles falaram, nem doeu.
né? Dei uma chinelada uma vez num filho, nem doeu, eles falaram, né? Daí eu falei, não é por aí. A gente tem que sentar, conversar, mas teve momentos assim que eu tive que sentar e chorar com o filho, abrir meu coração e dizer pro filho assim, filho, o que é que eu vou responder para Deus? Me ajuda a ser mãe, como é que é ser sua mãe? Me ensina para conseguir lidar com você. E aí deu tudo certo, o filho chorou, abraçou, pediu perdão, melhorou. Então, gente, a gente tem que ter a humildade também de reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós estamos aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser pai. E essa humildade de chorar junto com o filho, abrir o coração, depois abraça, perdoa. Família é isso, não existe perfeição, existe ajuste, existe evolução. E a gente tem que ter coragem de viver tudo isso, só isso. Exatamente. Gente, às vezes a gente precisa chorar com o filho, porque você chorando vai ter um efeito muito maior do que você batendo, do que você agredindo, né? Então, você imagina você ver seu pai chorando por sua causa, qual o sentimento que você vai ter, né? Aí uma vez eu encontrei com uma senhora que disse, doutor Márcio, o que é que eu faço com meu filho? Eu não consigo, sabe, ele desobedece o tempo todo e tal, mas aí esses dias eu estava doente na cama, você precisa de ver como ele ficou cuidadoso comigo, entendeu? E aí ele me deu tanta atenção, entende? Ele não pode me ver triste, que ele fica preocupado. Eu falei, então a partir de agora, meu anjo, você é um artista e você vai começar, entendeu? A chorar e vai começar a ficar com essa cara triste para poder segurar esse menino, para poder educar essa criatura, não é? Então às vezes o pai, gente, tem que dar uma de artista, tem que dar uma de palhaço, tem que dar uma de tudo para poder educar esse filho, né? Porque o amor faz essa coisa toda acontecer, né? Então eu sinto assim que esse sentimento da maternidade, Elisandra, ele está ficando cada vez menor. Você não sente isso? Como você vê? Eu sinto assim que as mulheres, elas estão agindo muito de forma similar aos homens. Eu quero curtir a vida, aproveitar, não quero mexer com isso. Só a hora que eu não tiver mais, que eu tiver aproveitado a vida é que eu vou ser mãe. Como você vê essa questão assim? Interessante isso. Sim, isso é muito profundo, Márcio, porque realmente Jesus, ele nos exemplifica a renúncia, ele demonstra todo o desafio, todo o sacrifício, né, que ele passou por conta da nossa evolução. E ser mãe, no meu ponto de vista, é sacrifício, é renúncia, é realmente se preocupar, o que meu filho vai pensar de mim quando ele crescer, se eu fizer isso, se ele souber disso na minha história. Então tudo isso faz sentido, porque nós não estamos aqui no planeta, nessa encarnação, para curtir a vida, nós estamos para ser felizes também, tem alguns momentos felizes, faz parte, mas que seja saudável e que nada seja motivo para que um dia seja motivo de vergonha para nós. Então, esse desafio do sacrifício em relação à maternidade exige bastante da mulher, né? Para mim foi leve, para mim eu consegui, né? Mas eu sei o preço que eu paguei. Muitas vezes eu tive que esquecer de mim em detrimento dos filhos mesmo, né? Da vida em família, para manter a família. Então é um desafio muito grande, mas a gente consegue, é só querer. Exatamente. Então, gente, nós temos que repensar isso, né? Porque a gente está vendo que muitas mulheres, elas estão fugindo da maternidade, né? E Emmanuel nos coloca que Emmanuel é o mentor de Chico Xavier, né? É um espírito, e ele nos coloca que assim como nós tivemos o direito de nascer, nós temos obrigação de devolver para a sociedade esse corpo que nós ganhamos. Então, teoricamente, todo ser humano, ele tem o dever de ser pai e de ser mãe, porque ele ganhou um corpo e ele tem que pagar esse corpo para a natureza. Agora, óbvio, se ele quer ser mãe e não consegue, é uma outra história, por causa de vidas passadas, por vários outros fatores. Agora, o que a espiritualidade fala é que nós temos o dever moral de exercer o papel de maternidade. Exemplo, se eu nasci, no mínimo eu tenho que devolver um corpo para a sociedade. Tá certo? E aí a pergunta é, será que nós estamos cumprindo esse dever? Como nós vamos chegar do outro lado? Tipo, eu ganhei um corpinho maravilhoso, mas eu não dei, o meu corpo não foi, eu não reproduzi nenhum outro ser humano para deixar no meu lugar. Eu simplesmente, né, usufruí
egoisticamente e o resto que se dane. Então nós temos que repensar nossa postura, né? Sim. E esse lado da espiritualidade, né, de nós procurarmos a nossa espiritualização, o nosso desenvolvimento de fé, isso ajuda muito, porque é isso que sustenta. Eu vejo assim que o que me ajudou mesmo, porque tem gente que fala, nossa, como que você conseguiu, né? Eu tive um filho de cada vez, eu fui vivendo um dia de cada vez, e nesse movimento de vida, conseguindo trabalhar, conseguindo estudar, conseguindo construir a família, então é possível, né? Basta que tenha boa vontade e não sofrer por antecipação, porque o que nos atrapalha muito, o que consome a humanidade hoje é sofrer de forma antecipada. A gente tem que viver um dia de cada vez, tem que dar o nosso melhor e confiar no processo. Exatamente. Deixa eu colocar uma coisa interessante. Teve uma futura mãezinha que me procurou de Dr. Márcio. Eu já estou com 30 anos e até agora não encontrei um homem para ser o pai do meu filho. E eu quero muito ser mãe. Eu quero saber o seguinte, é pecado eu ir num desses bancos de esperma e comprar o material, introduzir e ser uma mãe e fazer o que a gente chama de produção independente? É pecado? Eu disse, de jeito nenhum. Você pode fazer isso. O importante é a vida, né? O importante é a vida. Agora, eu acho muito mais interessante que você consiga alguém conhecido para ser esse pai. Por quê? Porque o filho, normalmente, um dos grandes desejos dele vai ser conhecer o pai. E uma das condições desses bancos de esperma é o anonimato. Então isso pode causar um certo transtorno. Aí você fala, mas aí tem questão financeira, porque essa pessoa não vai querer doar porque tem medo de depois entrar na justiça, porque o DNA é igual e essa coisa toda. Não, eu acho que se souber, né, nós temos exemplos, né, aqui no Vantuil, de um casal, um afetivo que queria ter um filho, né, e que procurou um outro casal homoafetivo, né, um do sexo masculino e outro casal homoafetivo do sexo feminino, e aí eles fizeram a troca, né? Então ele cedeu o material para ele ser pai, e hoje ele é pai, ele é homossexual, mas ele é pai, né? Então fez uma fecundação e acabou o bebê nascendo maravilhoso, né? Então eu acho assim que é saudável. Agora existe essa opção de você procurar uma pessoa, né, que você acha que tem condição e de preferência que tenha a idade compatível e etc. E diz, olha, você não gostaria de ceder, né, o seu material e você não tem nenhuma responsabilidade judicial, nós vamos colocar isso claro, ou isso fica só entre nós, em segredo, e um dia a gente vai ter que revelar para esse filho, explicar como nós tivemos ele, como foi, nós não tínhamos nenhuma ligação, mas você gostaria? De repente você consegue, né? E eu acho assim que o importante é que se você sente esse desejo de ser mãe, que você seja mãe, né? Márcio, e do ponto de vista terapêutico e até da terapia sistêmica familiar, Bert fala o seguinte, né, que a vida prospera para quem está em paz com Deus e com a sua origem, que são os pais. A origem aqui na Terra são os pais biológicos, e também, né, numa sequência, os pais adotivos. Então, é digno que nós estejamos em paz com Deus e com a nossa origem. Então, o pai faz falta, a mãe faz falta, então são figuras importantes. E a vida prospera quando existe essa paz de origem. Isso é algo que nós temos que pensar sempre. Todos os dias eu me pergunto, o que mais é possível eu melhorar na minha relação com meu pai e com a minha mãe? O que mais é possível eu melhorar na minha relação com Deus? Então, é um gesto de humildade a gente reconhecer que a origem nossa aqui na Terra ela é muito importante, é honrada, é digna. Interessante, né? Então isso é mais um motivo para a gente buscar, né, essa maternidade e essa oportunidade, esse relacionamento, né? Teve uma jovem que me procurou de Dr. Márcio, eu queria ser mãe e não conseguia com meu namorado só para me ficar grávida, mas eu não pretendo ficar com ele não, eu já falei. E ele topou, eu vou engravidar e ele vai seguir o caminho dele e eu o meu. Isso é pecado? Eu disse, não, é um acordo de vocês. É um combinado, né? É um combinado, né? E eu não vejo problema nenhum. O importante é que você seja mãe, você tem vontade de ser mãe, né? E já peguei o homem também querendo ser pai, mas sem achar mãe. Então
Então nós temos assim os dois lados, né? E é possível também, né? Você tem aí barrigas de aluguéis, né? E é onde você consegue ser pai biológico muitas vezes, né? Então você pode conseguir, assim como tem um banco de material genético masculino para fecundação in vitro, nós temos também feminino, né? E você pode ser pai, como eu conheço um casal, uma afetiva em São Paulo, que fizeram isso, né? Eles conseguiram o óvulo de uma mãe que eles não conhecem e usou o material de um deles e fecundaram o filho. Olha que coisa interessante. Então essa é a nova versão, vamos dizer assim, da família, né? Eu vou chamar de família 2.0, que é a família do ano 2020, né? Mas nós queremos aí agradecer a oportunidade, Elisandro, você está aqui com a gente, muito obrigado, né? E dizer que nós consideramos você uma super mãe, parabéns, né? E que você possa continuar aí firme conosco, nós precisamos de você, né? Então aí fica o nosso agradecimento. Então, gente, muito obrigado, nós ainda vamos continuar com o nosso programa. Não sai daí, já estamos, né, caminhando para as conclusões finais. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário e é fundamental que a gente estude para complementar as ideias que a gente aqui apenas aborda de forma superficial, né? Então, nós temos aí alguns filmes e livros relacionados ao assunto que você pode estar olhando. Nós temos Joias da Alma, né? Um livro maravilhoso. Nós temos também Maria, Mãe de Jesus, de Chico Xavier e Ivone Pereira. Um livro extraordinário, tá? Muito bacana. Temos também outro livro que é Mãe, Antologia Mediúnica, de Chico Xavier. Temos outro livro, que é Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, né? Pelo espírito de Miramês. Olha, esse livro é extraordinário. Não assusta que ele é muito extenso, né? Grosso, mas é um espetáculo, tá certo? E temos um filme muito interessante para você assistir, que são As Mães de Chico Xavier. Então, seria interessante que você pudesse buscar essas fontes para complementar as informações que a gente passa aqui de forma tão superficial, né? Gente, vamos aos nossos avisos, né? Um dos avisos que nós queríamos aqui abordar é em relação à ação entre amigos. Nós temos uma ação entre amigos que já estamos na 20ª ação. E a nossa ação agora está muito bacana, porque nós vamos ter 6 prêmios. O primeiro prêmio de 25 mil e mais 5 prêmios de 5 mil cada um. Então, com um único bilhete, você concorre a 6 prêmios. Um de 25 e 6 de 5 mil, tá certo? Então, colaborando conosco, com apenas R$20, você vai ajudar a nossa obra e ainda corre o risco de ganhar, né, esse valor aí, para que agora, no meio do ano, aí, você possa fazer uma viagem, você possa, né, dá para fazer algumas coisas, né? Então, nos ajude e a gente agradece. Doações e sócio contribuinte. Nós queríamos agradecer você que já é sócio contribuinte, que ajuda a nossa instituição, e você que ainda não é, pedir a sua doação, a sua contribuição. Você pode entrar no nosso site www.vantuilefreitas.com.br e você vai ter todas as informações, balancete mensal de todos os gastos e despesas que nós temos. Então, colaborando conosco, você está colaborando com uma instituição séria, que ajuda realmente a população mais carente e que faz um trabalho, né, importante para a nossa sociedade. Então, R$10 às vezes para você pode não ser muito, mas para nós ajuda muito, tá? Gente, nós estamos aí, né, reunindo pessoas para que a gente faça um ato em defesa da vida. Isso é importante. Nós temos que nos posicionar, né, defendendo a vida contra o aborto, que é considerado um crime hediondo perante os olhos de Deus e da espiritualidade que nos informa sobre isso. Então, nos ajude
participe desse ato em defesa da vida, tá certo? Gente, nós temos também a nota MT, tá certo? Através dessa nota MT, né, você consegue ajudar várias instituições. Então a gente queria pedir para você colocar lá, né, doação para o Vantuílio Freitas, nas notas MT. Então quando você faz esse cadastro, todas as vezes que você compra, você pode estar colaborando para que a gente seja sorteado. O Vantuílio já foi sorteado várias vezes, né? E várias pessoas recebem. Então você é sorteado e a instituição também. Então coloque, né? E todas as vezes que você chegar no caixa, exija a nota para que você possa contribuir conosco, tá certo? Chama Notas MT. E você entra no aplicativo e você faz a destinação da sua doação. Gente, nós queremos agradecer, né, a sua participação, a sua audiência e principalmente por você mandar a sua mensagem para nós, né, através do WhatsApp. Isso para nós é importante, é o nosso feedback, né? Então nós vamos ler aqui agora alguns recadinhos do WhatsApp de pessoas que mandaram para nós. Nós temos aqui a Rosinéia Arruda, de Várzea Grande, dizendo: Dr. Márcio, vocês conseguem nos auxiliar através desse programa. Muita paz a todos, né? Eu agradeço você, Rosinéia, porque nós estamos então conseguindo, né, levar essa mensagem. Muito obrigado pela sua fala. Temos aqui também Paulo César, de Pontos e Lacerda, né? Desculpa, é Pontes e Lacerda, o nome da cidade, né? Então o Paulo diz assim: pela primeira vez que eu estou assistindo ao programa e gostei muito. Não tenho conhecimento da doutrina espírita, mas gostei das explicações. Que bom, Paulo. Continue assistindo. E Paulo, uma informação para você. Nós temos os nossos programas gravados todos no YouTube. Se você quiser, você pode entrar no YouTube, acessar, colocar Associação Espírita Vantuílio Freitas e você vai encontrar todos os nossos programas lá gravados. Encontro com a Espiritualidade. Você vai encontrar no YouTube, tá? Então fica essa deixa aí. Se algum dia nós deixarmos de estar na televisão por algum motivo, no YouTube nós jamais deixaremos de estar, tá certo? Então entre no YouTube e que nós estamos lá, tá certo? Temos também Luciana Aparecida, de Várzea Grande, dizendo: gosto do programa e não perco um. Deus abençoe a equipe. Muito obrigado, Luciana, por essa fala sua, tá? Continue orando por nós. Obrigado pela sua audiência. Tua casa neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços para Jesus. Dai entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós neste mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz e guardai-nos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir.
Gente, estamos chegando mais ao final do programa. Nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos e vamos frutificar as nossas águas, né? Vamos lá? Então vamos. Deus de amor e bondade, coloque nessa água todo o medicamento, o bálsamo necessário para nossas enfermidades físicas e espirituais. Que a tua luz, Jesus, possa não só trazer o medicamento que cura o nosso corpo, mas a nossa alma. Graças te damos, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor.